Olá, graça e a paz, tudo bom contigo? Eu sou o Marcelo, pastor aqui na Igreja Batista do Jardim Planalto em Araçatuba, e estou aqui para poder te fazer um convite, participar do meu Clube do Livro. Nós estamos trabalhando um pouco sobre Igreja Multiplicadora e eu quero aproveitar então, já que o tema é multiplicar, e fazer isto não apenas com os membros da minha igreja, a igreja na qual eu faço parte, mas também colocar disponível no canal este Clube do Livro. Então, a ideia é discutir alguns temas ou livros da Igreja Multiplicadora e deixar à disposição também para que você converse e discuta sobre estes temas. Eu vou deixar também aí um link para o grupo, um grupo do nosso Clube do Livro, e você sinta-se à vontade para poder participar desse grupo de mentoria, e no qual agora nós vamos discutir alguns temas de livros sobre a Igreja Multiplicadora em especial, sobre como fazer discípulos e exercer a nossa liderança, ser uma liderança multiplicadora. E eu quero começar então com este livro aqui. Foi uma indicação muito interessante sobre Escola Bíblica Discipuladora. Este livro ele trabalha um pouco sobre formando líderes multiplicadores. Então, como sermos líderes que multiplicam, líderes que fazem a diferença na vida da nossa igreja e na vida das pessoas em nossa volta. E este livro de missões nacionais você pode encontrar com facilidade na livraria de missões, mas eu quero aqui trabalhar então a partir deste livro. Este é um convite para você e hoje já quero fazer aqui uma introdução sobre este tema e já te desafiando a poder ler também o livro sobre a Escola Bíblica Discipuladora. O que me chama a atenção aqui, eu deixei marcado, tem muitas coisas interessantes a serem tratadas sobre isto, mas no capítulo 1 fala um pouco sobre membros ou discípulos. E aí eu me lembrei de uma situação curiosa. Enquanto estava servindo em uma igreja, lembro que por várias vezes fui àquele local, e aí tinha uma irmã que ela chegava para mim ou no final do culto ou no começo do culto, e ela falava assim: pastor, na época eu trabalhava apenas como missionário, né? E ela: missionário, ore por isso e por aquilo, por essa pessoa, por aquela outra pessoa, pelos filhos dela. E ela fazia isso com muita frequência. E passava-se alguns dias, aí novamente ela falava dessa forma. E aí eu lembro que, pedindo oração, e eu lembro que então eu cheguei até ela em um determinado momento e também pedi, falei: irmã, eu estou passando por uma situação assim, você pode orar por mim? E aí ela falou uma coisa que me assustou. Ela falou assim: eu não sei orar, eu não sei orar. E pode ter sido mesmo da sinceridade do coração dela, e eu entendo da simplicidade do coração de muitas pessoas. Mas um capítulo aqui diz sobre membros ou discípulos, e muitas vezes nós estamos na igreja tão somente como membros. E um membro, ele até está na lista, vamos dizer assim, mas um membro não é discípulo, porque um discípulo, ele saberia ou tentaria orar. E aí eu lembro que conversei de uma forma bem tranquila com ela, explicando que se ela consegue falar comigo e pedir uma oração para mim, ela então também pode falar com Deus, porque Deus a ouve, e eu não sou melhor do que Deus. Deus ouve ela com toda a sinceridade do coração. Mas é comum que aconteça assim também. Nós
nos tornamos consumidores do Evangelho e muitas vezes não participantes da obra de Deus. O capítulo 1 vai dizer um pouco sobre isso. Vai dizer que existe uma colheita a ser feita, porém, alguns encontram-se muito mais na condição de frequentadores. Na página 13, nós olhamos aqui dizendo assim, no capítulo 1, a página 13 diz: portanto, o grande desafio para os nossos dias está em transformar membros e frequentadores de nossas igrejas em obreiros, em discípulos multiplicadores. Consequentemente, temos um celeiro de líderes multiplicadores com visão discipular. É uma responsabilidade muito grande a gente passar de nível, e eu vou usar esse termo, não mais apenas membros ou frequentadores, mas sermos discípulos, ser discípulos de Cristo Jesus. Boa parte disso talvez tenha sido erro nosso como liderança e pastores, porque nos acostumamos com a pregação do Evangelho e estou aqui trazendo uma discussão para a gente, claro, você pode colocar nos comentários aí se você discorda deste ponto, mas perceba que muitas vezes a gente coloca os nossos membros numa situação confortável, vamos dizer assim, porque venha para a igreja, participe do culto, tenha um louvor bonito, tudo isso é bom, mas o convite para que sejam discípulos, para que sejam pessoas, eu esqueci meu pedestal, por isso que eu estou ajeitando aqui dessa forma, mas o convite para que pessoas possam viver de fato uma vida comprometida, ela às vezes não acontece e nós deixamos de lado o fato de termos muito mais frequentadores do que obreiros, do que servos. E para servir o reino de Deus não existe pessoas prontas. Esse é um tema também interessante, porque, vamos ser sinceros, às vezes e sempre é muito mais fácil quando a gente recebe um membro que já venha pronto, que já tenha habilidades e que saiba lidar bem com pessoas, mas isso não é uma realidade e nem deveria ser. Eu fico pensando em Jesus, quando chama um homem como Pedro, que é capaz de cortar a orelha de Malcolm numa situação de pressão. Um homem como Pedro, que também tem as suas qualidades e anda sobre as águas, porque Jesus disse para ele, vai, e ele vai mesmo. Então este era Pedro. Era um Pedro cheio das inconstâncias, mas era um Pedro que Jesus chamou para ser discípulo. E você não se conforme apenas em ter pessoas prontas em sua volta e dê mesmo a cada dia ferramentas para que as pessoas cresçam e sejam líderes multiplicadores, líderes que abençoam, que vivem. Então, este é um convite e esse capítulo trabalha um pouco sobre isso. Enquanto eu lia, eu estava pensando muito sobre essa questão. Você até pode ter, por exemplo, pessoas que são muito qualificadas profissionalmente, mas que não conseguem usar do exercício da liderança quando o assunto é igreja. É interessante isso, você pode até ter entre o seu hall de membro pessoas que já são líderes até mesmo no seu ambiente de trabalho, donos de empresas, autônomos, pessoas que precisam correr e resolver as suas coisas no mercado de trabalho, e o autor cita isso, mas a liderança, liderança cristã, ela exerce também uma função e ela é espiritual também. Então, como nós fazemos discípulos? E aí, esse é um tema que eu penso que é importante trabalhar na nossa vida, é que primeiro, então, nós devemos ser discípulos.
Nesse capítulo 1, ele usa uma expressão que me marcou bastante, porque ele fala que não há espaço para autodidatas no sentido do discipulado, porque eu gosto dessa coisa de autodidatas, de procurar ideias novas, de descobrir coisas, mas o discipulado é andar com alguém. O autodidatismo, ele te dá ferramentas, e isso é interessante mesmo, você utilizar isso para o seu ambiente de trabalho, para outras coisas, mas a vida do discipulado é você escolher andar com alguém. E muitas vezes isso é difícil para mim. Muitas vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu procuro fazer da forma porque eu acho que do meu jeito é mais rápido. Mas o discipulado é você chamar alguém para ir junto contigo. De repente você vai para uma viagem e você fala, vem comigo. De repente você vai para um lugar e você pensa, será que eu consigo levar mais um aqui para uma reunião, para o seu ambiente de trabalho? Discipulado é ter outros por perto. Discipulado dá trabalho. Amar dá trabalho. E esse capítulo 1, ele trata um pouco sobre essa questão de que no autodidatismo você pode... ele tem as suas qualidades, mas a verdade é que o discipulado é com gente por perto. Você ama pessoas? Eu muitas vezes sofro com isso, porque embora eu creio mesmo que eu amo pessoas e mesmo com o meu jeito introspectivo eu sempre estou com pessoas pela graça de Deus, não que eu seja bom nisso, e eu não me acho bom com pessoas, mas pela graça de Deus eu sempre estou por perto de pessoas. E pela graça do Senhor mesmo, só que é o risco de cair no orgulho, de achar que nós podemos fazer tudo sozinho. E nós não podemos. Nós não podemos fazer no discipulado. No discipulado a gente chama pessoas para perto. A igreja local, como principal escola de líderes servos, esse é um outro ponto ainda no capítulo 1 do livro Escola Bíblica Discipuladora. E aqui trabalha também um pouco sobre relacionamento discipulador. Então, você primeiro forma líderes, primeiro você desenvolve relacionamentos. E isso é mais do que uma oferta de capacitação, é uma oferta de viver, de andar juntos. E o líder deve ser forjado na igreja em que serve. Então é para isso que existimos como liderança, é para ser forjados na igreja em que servimos. Se você está aprendendo, e eu também, e na igreja local nós temos essa oportunidade, a oportunidade de ser líderes servos. Esse é um princípio interessante de uma organização missionária chamada Jovens com uma Missão, que fala assim, primeiro você faz, depois você ensina. Esse é um princípio da Jocum, Jovens com uma Missão. Primeiro você faz, depois você ensina. E líderes servos devem ser assim. Você não é CEO dos seus liderados. Você é um servo que primeiro faz, depois ensina. E faz, depois faz com alguém, depois deixa esse alguém fazer também. E você só observa. Então esse é um princípio dinâmico da vida do discipulado. Discipulado é você é o exemplo, depois você faz com a pessoa, depois você deixa a pessoa fazer e observa, e por último, essa pessoa que agora já sabe fazer, também vai fazer com outra pessoa. Isto é caminho do discipulado. E o relacionamento discipulador trabalha um pouco sobre isso. Então, o capítulo 1 é um pouco sobre esta base, uma base de formar membros que são mais do que frequentadores ou consumidores.
Eles passam, na verdade, deixam de ser membros e tornam-se discípulos. Na liderança, nós devemos entender isso. Eu acho isso muito interessante porque na cultura asiática, a valorização que se dão aos mestres, ela é diferente mesmo. Ela, por exemplo, os mestres das artes marciais, você anda, você observa como é que o mestre faz, você faz junto com o mestre e às vezes pode ser esse também uma questão e eu quero te perguntar se você acha que isso faz sentido para você também. Às vezes nós olhamos o nosso discipulado como igual acontece nas escolas. E infelizmente a falta de respeito que hoje se tem pelos professores nas escolas é um reflexo da falta de respeito que se tem por mestres, por alguém que aprendeu e passa o ensino. E muitas vezes aí eu preciso dizer também que alguns mestres não têm sido mestres nas escolas, que alguns não têm sido exemplos, alguns professores. Mas muitas vezes como alunos também a gente não é respeitoso com os nossos mestres. E por isso que eu lembrei da cultura asiática, porque existe um certo amor, uma certa reverência pelo trabalho de um mestre. No Japão, por exemplo, os mestres são observados dessa forma, como pessoas de grande valor. E quero aqui, então, te encorajar. No reino de Deus, a liderança cresce lado a lado com o serviço. Liderar é servir. Se você recebeu alguma função na igreja, então perceba-se que você não recebeu aí uma função simplesmente para o status de ter uma função, mas é trabalho mesmo. Amar dá trabalho. E amar dá trabalho, mas ele pode se tornar mais leve quando você passa, e eu também, quando nós passamos a distribuir não simplesmente as tarefas, mas passamos a andar com pessoas, Um conselho prático. Quantas vezes ou quem você tem convidado para tomar um café durante essa semana? Quem você tem chamado para poder andar contigo ou fazer uma caminhada? Quem você já tem pensado em convidar para algum tipo de atividade do seu dia a dia? Quem você tem convidado para o PGM mais próximo da sua casa, o pequeno grupo multiplicador? Quem você tem orado para desenvolver um relacionamento discipulador? Essa é uma pergunta para o nosso clube do livro. Vai ficar disponível aí no meu canal do YouTube e você pode trazer os seus comentários também. O que você vai fazer de diferente a partir dessa leitura do capítulo 1 do livro Escola Bíblica Discipuladora. E no decorrer dessas leituras eu quero ir passando para você também e te encorajando a ler o livro. Este é um pouco dos pensamentos que eu tirei daqui. E se você já leu este livro, eu quero que você comente, que você fale também quais são as suas impressões e vamos juntos ser líderes que servem, formando líderes multiplicadores no nosso dia a dia. Este é o meu encorajamento e que você seja um instrumento de Deus por onde você passar. Então, que a gente pare de ser apenas consumidores do Evangelho e nos torne mesmo pessoas que trabalham para a obra de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.